que a questão aqui do filósofo do papel, né? A terceira parte não se difere das anteriores. O dito filósofo faz reflexões imprecisas e enxerta com um bacalhau de fabulações, sem pé nem cabeça, e continua dizendo que a história é implacável e não identifica lados. Com isso ele nega a própria doutrina freiriana, que lutou para dizer que toda visão é apenas um ponto de vista e que a parcialidade está a favor da classe dominante, contrariando também Michel Foucault, outro esquerdista, partidário, relativista, revisionista da história, grande propagador do parcialismo e relativismo dentro das academias. Esse tipo de fogo amigo, insurgência combinada, faz parte dos estratagemas e técnicas de engodo contido e propagandeado pela esquerda. O dito filósofo então ataca o recém-eleito presidente com despropérios absurdos e evidentes. É possível amar a pátria sem amar as instituições? Sim, muitos podem dizer. Mas e se pensarmos em sua defesa? É possível defender a pátria sem amar suas instituições de defesa? Sim e não. É não. Existem aqueles que sentem respeito pelo exército, o principal reduto, defensor de nossa soberania. Qualquer pessoa comum teria orgulho dessa respeitosa instituição, a não ser que seja insurgente, que tenha rabo preso, defensor de milícias paralelas, de combate irregular e furtivo. Só um admirador de revolucionários se colocaria contra o exército. No caso da esquerda, a disputa é ainda mais complexa, pois o exército brasileiro é positivista, algo ofensivo aos olhos e ouvidos disfuncionais de incomodados doidivanas. Visonha criada pela razão fecunda de alguns militantes da síndrome de Peter Pan, infância tardia. O medo dos militares, manifesto pelo dito filósofo, é um medo apenas parcial, dependendo do lado, visto que a maioria das ditaduras que apoia como oposição foram criadas pela força do espadim e do coturno. A suposta admiração a torturadores é suposta, pois o verdadeiro fato ocorrera em uma situação particular dentro de um contexto também particular. E do outro lado, como contraponto aos elogios prestados pela sinistra, quando a esquerda explicitou oportunamente elogios a seus heróis rebeldes. Os elogios da direita, então, não passaram de contraponto ao que antes fora provocado pela sinistra, um tipo de ironia conveniente. O filósofo então ataca a ditadura, imputando a essa a pecha de injusta por ter perseguido pessoas comuns, algo também duvidoso, pois é natural dentro da ação insurgente o disfarce. Por isso, a grande maioria se vestia como civil, trocando o nome constantemente o endereço. Isso prova o quão limitada é a mentalidade e conhecimento do dito filósofo. O suposto filósofo apela aos direitos humanos sem mesmo perceber a corja que defende. Corja sem escrúpulos, que inclusive desenvolveu um manual de guerrilha urbana que diz: a guerra revolucionária se manifesta na forma de guerra de guerrilha urbana, guerra psicológica ou guerra guerrilheira rural. Palavras do próprio Marighella, ovacionado pelos comunistas. Só para lembrar aqui, quando ele fala que o deputado, né, fez menção a um torturador, etc. Quem observar esse dia aí foi na época do impeachment, na votação do impeachment. Não vou citar nomes aqui, mas um dos colaboradores aí dos brothers, né, dos camaradas da sinistra, né, da esquerda, anterior à votação desse deputado que supostamente elogiou na visão da esquerda um torturador, eles elogiaram, por exemplo, Lamarca, Marighella, todos os terroristas insurgentes, né? Mas esqueceram de Oswaldão.
Zumbi dos Palmares, todas as mentalidades revolucionárias de sua época, né? Eles fizeram questão de elogiar, totalmente fora de contexto, né? Enquanto o papel dos conservadores era mencionar a família, né? Pela minha família e tudo. Esses insurgentes invocaram os seus heróis, né? seus heróis aí de inspiração de luta e tal. Direito deles. Agora, o problema todo disso é querer colocar algum tipo de impor uma negatividade que não existe, sabe? Então, e aí você duvida, né? Você fala, pô, essa pessoa ela não tem orgulho das forças armadas que tomam conta do seu próprio país, é sinal de que, no mínimo, ela desconsidera esse tipo de força armada positivista e considera um outro tipo de força armada, né? Que a gente sabe muito bem quem é, né? Che Guevara, Fidel Castro e essa turma toda. Então é só isso aí, uma observação. E continua: lutar com armas e métodos não convencionais, ser inimigo do governo e infligir danos sistemáticos aos homens do poder, no caso militares, né? Continua: o trabalho do guerrilheiro urbano é destruir, cansar e desmoralizar os militares. Esse é o tipo de cidadão, de sujeito que o filósofo, né, infradotado, o filósofo de papel teima em defender. Então, quando é para fazer um trabalho urbano de destruir, cansar, desmoralizar os militares, quando é para infligir dano sistemático aos homens de poder, no caso os militares, né, lutar com armas e métodos não convencionais para atingir e infligir dano ao governo, esse tipo de sujeito que é defendido pelo filósofo de papel. Para o dito filósofo, o bom é ser terrorista, é estar do lado dos fascínoras cubanos, é exaltar seus heróis, impedindo e demonizando a oposição. 1964 não teria existido fora do contexto de Guerra Fria, onde os movimentos de revolução cresciam na América Latina. Inclusive, para quem leu os textos políticos de Che Guevara, tive trabalho aí de ler esse tipo de texto político aí, fica evidente, né, o seu fascínio pela revolução e sua tentativa aí frustrada de fazer um evento semelhante ao evento cubano, né? E foi fracassado aí, né, quando ele foi abatido aí nas terras de La Higuera, na Bolívia. Esse tipo de assassino confesso, né, como ele mesmo confessou no discurso da ONU, que matou e tornaria a matar através aí, né, do paredão. No canal tem tudo isso, né, do paredão, das UMAPs, né, esse tipo de gente que ele coloca aí, que ele fala, ele tem tanto temor aos militares, mas não tem temor aos guerrilheiros, né, aos insurgentes, né, aos terroristas. Isso é a tal contradição aí desse filósofo de papel. O ponto de partida dos movimentos de revolução aos moldes comunistas fora a Coluna Prestes, de 1924, apenas 2 anos mais tarde da criação do partido PCB, Partido Comunista Brasileiro. Verdade que a esquerda covarde tenta a todo custo esconder. O filósofo de papel ele não odeia militar, né? Ele odeia a direita, ele odeia os conservadores e coloca a culpa nos militares por isso, porque ele sabe que o militarismo brasileiro é positivista e o positivismo tem conflito com o marxismo, e por ele ser marxista, ele nega esse tipo de militarismo, a não ser que o militarismo ajude a sua revolução. O Cavaleiro da Esperança saiu dessa coluna revolucionária, foi secretário-geral do PCB, Partido Comunista, declaradamente marxista e leninista, partido de extrema esquerda, partido que lutou pela luta de classe, separando burgueses e proletários, estratificando pessoas entre pobres e ricas. Essa generalização de santidade do pobre e maldade dos ricos volta a servir como lente professora da orientação preguiçosa que induz a simplificação sem nexo costumeira dentro da esperada retórica, sempre usando o povo como escudo da formação de sua ditadura do
proletariado. Abre aspas. O objetivo do guerrilheiro urbano é o de atacar e sobreviver. Segundo registros históricos, quais registros históricos? A história tem duas bibliotecas, a verdadeira e a mentirosa. O que historicamente acontece quando o exército revolucionário toma o poder? Em um governo revolucionário pode existir mais de um exército. O que acontece quando o exército antagônico é derrotado? O que aconteceu com a família portuguesa no Brasil e a família Romanov na Rússia quando os bolcheviques tomaram o poder no contexto da Revolução Russa de 1917. Eu fiz essas perguntas aqui para revelar a verdadeira inocência do filósofo de papel com relação ao exército quando ele entra em embate e divergência. Na maioria dos casos, essa divergência ou ela é excomungada, né, expurgada, né, no caso lá da Rússia, lá um campo de concentração como Gulag, no caso do campo 14 na Coreia do Norte, do campo 22. No caso, no Camboja também aconteceu, das UMAPs cubanas e tal. Isso a pena, né, o castigo mais brando, né. No caso da família Romanov, no caso da família nossa dos portugueses, foram expulsos do Brasil, né, sem dinheiro algum, sem direito algum. E no caso da família da Rússia, lá, os Romanov, foram todos assassinados pelos bolcheviques. Então, só para vocês verem o tamanho da inocência da mentalidade, da inocência ou má fé, né, da mentalidade do filósofo de papel que acredita que podem existir dois exércitos dentro do mesmo país. Agora, imagina a cabeça de um militar sabendo da iminência de uma revolução, né? Causada aí através dos terrorismos aí de esquerda, né? Essa negação do passado e de suas evidências é a marca registrada dos governos de esquerda, tendo os jacobinos extremistas como égides de sua vanguarda política. Então, para contextualizar aí 64, coisa que parece que o filósofo não estudou direito, não verificou, o exército de 64 se dividiu e estavam prontos a se enfrentar, não fosse a fuga de Jango para o Uruguai. Teve essa saída de Juiz de Fora, né, se não me engano, do Mourão, não o Mourão vice do presidente, Mourão de sua época, indo em direção lá ao confronto, em direção de Brasília, para intimidar o outro exército, para ver, né, se Jango aceitaria a resistência ou se deixaria o posto. E foi o caso que aí foi daí que ele fugiu para o Uruguai, né? E o Brasil acabou evitando aí, para o bem da nação, uma guerra civil. Para ver o quanto que essa ideologia, né, infectou o exército a ponto de dividir até mesmo os positivistas, né? A comparação com os nazistas é pura contradição, pois situações com contextos diferentes levam a resultados diferentes. Daí surgem comparações temorosas e descabidas, fruto do recalque causado por temor à farda. Na comparação, de um lado está um líder revanchista contra os abusos da Primeira Guerra, que acabou construindo absurdos com o objetivo de eugenia supremacista, de controle global, um tipo de direita com nome de esquerda, totalitária, internacionalista, megalomaníaca. Do lado brasileiro tivemos os integralistas, um tipo de caricatura nazista com objetivos incógnitos. Do lado do presidente está um garoto pobre, de Glicério e Ribeira, dois pequenos municípios do estado de São Paulo, e que aos 15 anos deu dicas para os militares que procuravam o terrorista insurgente comunista Carlos Lamarca, líder da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária.
Enquanto um líder tramara e conspirava de forma vingativa contra a repressão causada pela Primeira Guerra contra a Alemanha, o outro só tinha por sonho construir uma carreira militar e uma eventual partida para a política democrática. Abre aspas. É melhor cometer erros atuando a não fazer nada por medo de cometer erros. Sem a iniciativa, não pode haver guerra urbana. Fecha aspas. Isso aí são palavras do tal do Marighella. Não foram palavras de nenhum ditador de direita, mas sim do ditador, do guerrilheiro, do terrorista Marighella, que a esquerda teima em defender. Esse tipo de sujeito que a esquerda defende. Aí o demente continua falando sobre a autocracia, né? Esquecendo os massacres de Stalin, de Pol Pot, de Mao Tse Tung, de Kim Il-sung, de Ho Chi Minh, de Che Guevara e etc. Aliás, este é o segredo de longevidade de muitos regimes ditatoriais: proporcionar estabilidade social e política às custas do silenciamento, gulag ou eliminação das vozes dissidentes. Daí ele continuou fazendo mais ataques aí. Levantei aqui a questão do justiçamento, né? Foram uma lei interna dentro do cânone revolucionário que promovia a execução de seus desertores, um sistema democrático de eliminação dos pacíficos ou caguetas. Então a gente tem aí, dentro do sistema também revolucionário, o ajustiçamento, né? É um tipo de corte revolucionária que decide sobre a vida dos desertores, né? Então, eu acho que ele esqueceu, quando ele fala de repressivo, ele esqueceu de mencionar a repressão que existe dentro do próprio sistema que ele tenta defender, né? A ditadura do Império Romano não fora vista de forma pejorativa. Segundo o Florentino Maquiavel, sua atuação se dava no contexto de desequilíbrio social e seu tempo não superava de 6 meses. Talvez o erro maior do período militar foi o de ter demorado tanto e não ter se preocupado com a educação, no sentido de manter sua diversidade. Quando eu falo essa questão da educação, estou falando que enquanto eles se preocupavam em combater e acabar com a guerra, né, com a guerrilha, né, com a revolta, com os insurgentes, o governo militar acabou se esquecendo da educação, né, de manter, de prezar o equilíbrio da educação, né. Hoje já foram tomadas, as escolas já foram todas tomadas, a religião também, a arte também, então agora é muito difícil retomar esse equilíbrio. É isso aí, essa terceira parte, um forte abraço.